Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Carlos e eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor para auxílio aos vossos cultos domésticos. E aí vamos iniciar orando, pedindo graça ao Senhor para esse momento. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, tu que és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aqui estamos, meu Deus, reunidos em nossas casas, a fim de buscarmos o teu santo nome, de te bendizermos, de te adorarmos e procurarmos ouvir atentamente a tua voz, através da ministração da tua boa palavra. Dá-nos essa graça, Senhor, de sermos edificados, alcançados de fato pelo teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, vamos ler o Salmo de número 19, ele todo nesse momento, e aí em seguida estaremos cantando um cântico ao Senhor e, por fim, a nossa reflexão bíblica. Vamos lá, então, o Salmo de número 19, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de transgressão. E aí o último verso eu vou ler após simples comentários a respeito desse salmo, onde o salmista faz uma viagem preciosa, falando da grandeza de Deus, falando da sua justiça, de quem ele é, do quanto ele é um Deus soberano, criador sobre todas as coisas. E aí após, nesses 13 versos, analisar, digamos assim, profundamente a graça e a glória de Deus, no verso 14, que é o último verso desse salmo, ele faz um pedido a Deus, ele faz um clamor, como que se fosse torcendo para que estas coisas de fato aconteçam. Quando ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Altares, Senhor, Rei meu.
habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos seus átrios vale mais do que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Bendito seja aquele a quem ansiamos por estar em seu altar, estar em sua presença, estar diante dele em glória e louvor. Amém? Vamos à nossa reflexão bíblica, não sem antes nós orarmos mais uma vez, pedindo graça ao Senhor a este momento. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor, a autoridade máxima, meu Deus, em nossos dias, a fim de dirigir as nossas vidas para a Tua vontade, que é o que mais queremos para nós, uma vez que identificamos no Senhor toda a graça, toda a soberania, toda a sabedoria, a fim, meu Deus, de nos abençoar, de nos edificar a vida. E é o que nós te suplicamos na boa ação do Teu Santo Espírito nesse instante, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. Em nossa série de reflexões, de breves reflexões, é necessário dizermos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos aqui hoje ao capítulo 2, que narra a história mais famosa deste livro, que é a descida do Espírito Santo sobre os seus discípulos, os discípulos de Jesus Cristo, no dia da festa de Pentecostes. Portanto, convido todos a lerem comigo o livro de Atos, capítulo 2, dos versos de 1 a 13, uma leitura um pouco mais longa daquela que nós estamos acostumados a ler por aqui. Atos, capítulo 2, versos de 1 a 13, que passo a ler agora. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas,
e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Falaremos aqui nessa nossa reflexão basicamente sobre dois assuntos. Primeiro, vamos falar sobre a unidade da igreja, desta igreja que ainda estava em formação. E segundo, falaremos sobre o significado das línguas faladas aqui pelos discípulos. Nós sabemos, de acordo com o capítulo 1, o capítulo anterior de Atos, que a primeira comunidade de crentes ela era composta por cerca de 120 pessoas. E aqui a gente abre um breve parêntese para dizer: cadê as multidões que seguiam a Jesus? Será que estavam de fato interessadas apenas em curas milagrosas, na multiplicação de alimentos? Enfim, estão aqui os 120 primeiros crentes da igreja. E acerca destes primeiros crentes, é impossível não destacarmos o ponto fundamental que perpassa todo o capítulo 2 do livro de Atos, que é a unidade desses nossos primeiros irmãos em Cristo. Logo no verso 1 do capítulo 2, nós temos aqui a informação de que esses crentes eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E isso é muito significativo, pois nos demonstra uma importante unidade no dia da festa de Pentecostes, ou seja, em um dia em que o povo ele era chamado para estar juntos, reunidos para prestar o devido culto a Deus. Lá estavam 120 irmãos respondendo ao chamado de estarem juntos e perseveravam ali em oração, unânimes no Senhor. Ora, irmãos, nós temos nos dias de hoje sentido uma falta enorme dos cultos nas nossas igrejas. Mas a pergunta é a seguinte: quando tudo estava dentro da normalidade, por que faltávamos tanto aos cultos, sem, inclusive, qualquer justificativa plausível? Apesar do que, meus irmãos, que justificativa plausível é esta de estarmos ausentes do corpo de Cristo para louvor de sua glória, salvo de fato exceções. Mas a unidade da igreja, então, é fator essencial para que sejamos amplamente alcançados pelas bênçãos de Deus. Como já dizia o salmista no Salmo de número 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Só que o salmista ele vai completar no verso 3 algo interessante, dizendo: ali, aonde? Na unidade do povo de Deus. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, no meio do povo reunido. Portanto, o lugar de crente é na igreja, mas a igreja é lugar de crente que é de fato unido no Senhor, porque ajuntamento por ajuntamento não move o coração de Deus, não satisfaz o prazer de Deus em ver o seu povo reunido. Ora, meus irmãos, é pensando nessa unidade genuína no Senhor que, de certa forma, entendo que seria impossível que o Espírito Santo descesse sobre aqueles primeiros crentes se o Senhor, por exemplo, encontrasse ali crises de ciúmes entre irmãos, olhares tortos uns para com os outros, invejas, brigas por cargos na igreja ou coisas semelhantes a essas que, infelizmente, tanto eu quanto você estamos acostumados a ver a 3x4 em muitas de nossas igrejas. Mas naquele dia tão especial para a história da igreja, todos ficaram cheios do Espírito Santo, conforme o verso 4. Mas todos quem? Todos os que estavam reunidos no mesmo lugar, conforme o verso 2. E ainda, todos os que creram e tinham tudo em comum, conforme o verso 44, que nós vamos analisar
em outro momento. Portanto, e como bem afirma o comentarista Matthew Henry, ele diz: se desejamos que o Espírito seja do alto derramado sobre nós, ele afirma, sejamos unânimes, unidos, todos juntos, com o mesmo pensamento, a uma só voz, com uma mesma fé, em um só Cristo. Então é nesse contexto de verdadeira unidade em que o Espírito Santo é definitivamente manifestado à igreja, para que ela fosse então plenamente capacitada, encorajada e admoestada a pregar o Evangelho em todo o mundo. E é aqui, irmãos, que está a resposta para a pergunta daquelas pessoas de várias nações que passavam por ali no exato momento em que os discípulos passaram a falar as línguas deles. E aqui nós estamos entrando no segundo tema, aqui o segundo assunto de nossa reflexão. Quando eles perguntaram o seguinte, está lá no verso 13, que quer isto dizer? Aqui, irmãos, está o significado do grande sinal manifestado ali, quando as línguas de várias nações foram distribuídas àqueles crentes que passaram então ali a falar das grandezas de Deus na língua deles, que passavam ali em frente àquela casa aonde eles estavam reunidos. Para os estrangeiros que passavam ali, eles foram impactados ao verem um milagre acontecer, que foi ouvir da boca de simples galileus a pregação do evangelho na língua deles, de uma forma então que eles pudessem compreender o evangelho. Já para os discípulos, esse sinal fica mais evidente, pois com este milagre de falarem as línguas das outras nações, o ensino para eles era que a boa nova do evangelho deveria percorrer todas as nações do mundo, para que o evangelho fosse pregado na língua de cada país, de cada tribo, para que ouvissem e entendessem que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do perdido, esteja o perdido onde estiver, espalhado por esse mundo. Segundo William Hendrickson, ele afirma acerca deste sinal, é uma prova de que a revelação de Deus não está limitada a um idioma em particular, porém transcende a todas as variações da fala humana. Portanto, meus irmãos, nessa nossa breve e simples reflexão, nós aprendemos hoje sobre a importância da unidade da igreja para que a boa ação do Espírito Santo se faça evidente no nosso meio. Sem que haja plena unidade no nosso meio, não há ação do Espírito Santo. E também aprendemos aqui acerca do significado da descida do Espírito Santo naqueles dias, na distribuição das línguas. Aprendemos então que nos é necessário pregar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os cantos do mundo, falando a língua deles, para que assim eles possam compreender de fato o Evangelho, que é o que há de mais importante na vida do ser humano. Compreender o Evangelho, compreender a salvação que nos é dada gratuitamente em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.